O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Municípios sergipanos recebem auditoria do Tribunal de Contas do Estado sobre políticas públicas intersetoriais da primeira infância. O diagnóstico final vai ser realizado em Minas Gerais, no ENAP, que é o Encontro Nacional da Primeira Infância. Palestra promovida pela Escola de Contas reforça o compromisso do TCE com a inclusão de pessoas com autismo e práticas baseadas na empatia e no respeito. Fiscalização do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. No quadro Diálogo Cidadão, o jornalista Messias Carvalho conversa sobre reforma tributária com o advogado especialista no assunto Matheus Chagas. E ainda, Mês das Mães é marcado no TCE com a edição especial da Cesta Cultural, Missa em Ação de Graças e Café da Manhã Festivo. Mostrar às mães do Tribunal de Sergipe que elas são muito especiais para a gente. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. A Corte de Contas sergipana tem acompanhado de perto as políticas públicas voltadas à primeira infância no estado. A ação inclui visitas a famílias e a profissionais ligados a programas sociais desenvolvidos nos municípios. O objetivo é avaliar se as ações estão em funcionamento e propor melhorias para garantir mais cuidado e desenvolvimento às crianças de 0 a 6 anos. Aqui em Sergipe, 5 municípios foram selecionados para passar por fiscalização do Tribunal de Contas durante a auditoria operacional coordenada da primeira infância: Aracaju, Estância, Cumbe, Japoatã e Muribeca. Realizadas por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, as fiscalizações integram uma auditoria nacional coordenada pelo Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, com o apoio da Atricom e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. O objetivo é acompanhar de perto a execução de políticas públicas voltadas à primeira infância. Além de realizar entrevistas e reuniões com os responsáveis pela execução desses 2 programas que estão no foco do trabalho, as auditoras do TCE também visitam as famílias beneficiadas. O objetivo é garantir a efetividade dessas políticas públicas. 2 programas estão no foco dos trabalhos. O programa Criança Feliz, que é realizado pelo SUAS, e o programa Estratégia Saúde da Família. A gente está fazendo esse trabalho através, principalmente, de entrevistas com os diversos atores envolvidos nesse trabalho, desde os secretários de assistência social, secretário de saúde, até a base, que são as pessoas que realmente, os agentes comunitários de saúde, os visitadores do programa de Criança Feliz, que é quem realiza o trabalho dentro na casa das famílias mesmo. Rayana é visitadora do programa Criança Feliz, que atualmente atende cerca de 160 crianças em Muribeca. Ela participou de uma das reuniões realizadas pelas auditoras do TCE e, ao contar como funciona o programa, falou também sobre o impacto positivo da fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas. O trabalho do TCE é importante para a gente fortalecer o nosso trabalho no município. Esse momento que a visitadora vai até a casa da mãe é justamente para juntar a família, pai, irmãos e criança, para fortalecer o vínculo. Porque a gente não leva uma atividade para eu praticar com a criança, e sim a mãe com a criança, porque aí elas vão se desenvolverem juntas e criam um vínculo maior entre mãe e filho, e pai também. Após a conclusão das visitas aos municípios, os dados coletados serão reunidos em um relatório com previsão de finalização para o próximo mês. Os resultados serão apresentados durante o encontro nacional. Nós temos o prazo de 30 de junho para consolidar todas as informações em forma de um relatório final. Após, teremos reuniões nacionais com representantes de todos os tribunais, quase a totalidade de todos os tribunais do Brasil. E o diagnóstico final vai ser realizado em Minas Gerais, no ENAP, que é o Encontro Nacional da Primeira Infância.
Até lá, o trabalho já começa a render frutos no sentido de motivar, já que os gestores municipais têm reconhecido cada vez mais a importância das políticas públicas voltadas à primeira infância. Com a presença do tribunal, eles percebem que realmente é uma política pública necessária para o desenvolvimento das crianças, principalmente as crianças da primeira infância, que vão de 0 a 6 anos, e eles sentem que é necessário, útil, eficaz para a população em si, e necessário, porque assim, as crianças são a base de tudo, né? Então o desenvolvimento delas é primordial. Inclusão, empatia e respeito às diferenças marcaram o debate promovido pela Escola de Contas do TCE. O encontro abordou temas atuais sobre o ambiente de trabalho e a convivência com a diversidade. A palestra foi realizada no auditório da Ecojan e foi conduzida pela pedagoga Letícia Batista, especialista em análise do comportamento aplicada, que falou sobre diversos assuntos importantes relacionados ao autismo e enfatizou a importância da empatia, do respeito às diferenças e da adoção de práticas inclusivas no ambiente de trabalho. A iniciativa, que contou com a presença de servidores dos mais diversos setores do TCE, reforça o compromisso da Corte de Contas em promover um ambiente institucional cada vez mais acolhedor e inclusivo. E a gente traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno durante a segunda semana de maio. Confira. A primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 115 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, encerramentos de aposentadorias por ausência de prova de vida, revisões de benefícios e aposentadorias por tempo de contribuição. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 112 processos. Participaram da sessão o conselheiro José Carlos Felizola, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Entre os assuntos da pauta, autos de infração, auditorias de conformidade, revisões de proventos, aposentadorias e pensões. Já na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 16 processos e 12 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas, denúncias não autuadas e manifestações. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, a gente destaca as comemorações no Tribunal de Contas de Sergipe em homenagem ao Dia das Mães, com a realização de missa e uma edição da Sexta Cultural Especial. E ainda, a reforma tributária é o tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. Fique com a gente, o TCE na TV volta em instantes. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo, que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Tá? Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses três tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. O mês das Mães no Tribunal de Contas de Sergipe foi marcado com a realização de uma edição especial da tradicional Sexta Cultural, missa em ação de graças e um café da manhã festivo em homenagem a elas.
A homenagem às mães servidoras do Tribunal de Contas começou com a celebração de uma missa presidida pelo padre Marcelo Conceição. Durante a celebração religiosa, ele destacou o valor da maternidade e a importância de momentos de união. As mães são sinais de vida, então nós pedimos a Deus que todas as mães sejam fortalecidas pela força de Jesus ressuscitado, que é a nossa vida e a vida em plenitude. Depois da missa, as servidoras participaram de sorteios de brindes e de um coffee break. A programação seguiu com a edição especial da Sexta Cultural, em homenagem ao Mês das Mães. O evento reuniu exposições artísticas e música ao vivo. Uma das exposições foi assinada pela artista plástica Karine Varjão. A mostra Raízes que Florescem na Arte traz o olhar da artista sobre a força feminina e a cultura nordestina. Todas as peças elas têm essa característica nordestina, de orgulho sergipano mesmo. E aí eu comecei a produzir lamparinas, telas, objetos de arte e está aí hoje nessa exposição maravilhosa. Já a artista Márcia Guimarães apresentou a exposição Fé e Liberdade. Nas telas escolhidas para a Sexta Cultural, a artista faz uma conexão entre a maternidade e a espiritualidade. O mundo hoje está tão tenso, tão abafado que a nossa única saída é a fé, né? E com a fé é que faz a gente se libertar. Então é disso que eu falo nesses trabalhos. A música ficou por conta da cantora Marusca, que junto com sua banda apresentou o show Em Nome Delas, no repertório clássicos da MPB, em homenagem às mães servidoras do TCE. A apresentação foi recebida com muita emoção e aplausos. Uma justa homenagem, já que nós, trabalhadoras, temos o trabalho institucional, mas também temos nosso trabalho em casa. Então é sempre válido essa homenagem e sempre nesse padrão alto dessa gestão. Toda a comemoração muito emocionante, mas a celebração da missa foi o que mais me tocou. Foi muito profundo e eu acho que toda vez que eu penso assim, o que é ser mãe é uma reafirmação da minha fé. Uma homenagem linda, homenageando as mães, nós que deixamos nossos filhos em casa, que estamos aqui diariamente, nessa labuta, dando o nosso melhor pelo tribunal. Eu aproveito para parabenizar a doutora Suzana pela sensibilidade, por todo o carinho do evento para as mães do tribunal. Para muitas servidoras, a homenagem foi mais que um reconhecimento às mães da Corte de Contas. Foi também um gesto de acolhimento para aquelas que não podem estar com os filhos em datas comemorativas. Sensacional, porque muitas mães não têm mais seus filhos próximos. E aqui é uma família, nós nos sentimos em casa, como família. Ao comentar o planejamento da programação, a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Suzana Azevedo, destacou a força das mulheres e a contribuição essencial das mães para a sociedade e para o exercício do controle externo. Em todos os setores do tribunal, nós temos mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que levam o controle externo para que realmente o nosso trabalho possa refletir na sociedade. Então, o que nós temos aqui é mulheres bravas que vêm fazendo um trabalho para que o posto de saúde seja melhor, que o hospital funcione melhor, que a escola funcione melhor, que todo o serviço público que é ofertado à população sejam serviços de qualidade, serviços que realmente possam ser dignos da coletividade sergipana. O quadro Diálogo Cidadão da semana destaca a reforma tributária brasileira. A implementação das mudanças será gradual, começando a partir do ano que vem. O jornalista Messias Carvalho convidou o advogado Matheus Chagas, especialista no assunto, para esclarecer o que vai mudar na vida dos brasileiros já em 2026. Confira. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, Dr. Matheus Chagas, advogado tributarista, e o assunto, portanto, interessa a Deus e o mundo, interessa a todos nós pobres mortais que somos contribuintes, interessa também, claro, ao nosso jurisdicionado, uma vez de que a reforma tributária que está aí, né, assim, está em implementação,
ela vai mexer com a vida dos municípios, dos estados e também do cidadão. Doutor Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Importante, né? Ninguém gosta muito de tributos, mas tem que saber, né? Sobretudo é sempre importante. Essa reforma que está aí já é uma realidade, já começa os seus ensaios de implementação, que estão na iminência já de mexer com a vida do contribuinte. Sem dúvida nenhuma, Messias. A reforma ela foi aprovada pelo Congresso no final de 2023, né, e houve ali um prazo inicial de transição, e esse prazo inicial de transição ele começa a partir do ano que vem, a partir de 2026, de fato a gente vai ter o início da implementação do que foi aprovado pela reforma tributária. Esse prazo de transição ele vai até 2032, então o novo sistema de fato ele vai estar 100% concretizado a partir de 2033, mas até lá a gente vai ter que conviver com os dois sistemas, tanto o atual sistema que tem o ISS e o ICMS, como o futuro sistema que vai englobar esses dois tributos no IBS. São décadas de discussão em torno dessa temática, né? Todo mundo defendeu a necessidade de uma reforma tributária. Como quase todas as reformas, olha, reforma, viu, mas não mexe com o meu pedaço. Quem ganha, quem perde, ou quem ganha mais, quem perde mais no que está proposto? Essa é uma pergunta polêmica, porque a princípio a dificuldade da aprovação da reforma tributária sempre foi essa, quem vai ganhar, quem vai perder. E não só quem vai ganhar ou quem vai perder em questão financeira, mas quem vai ganhar e quem vai perder em questão de autonomia. Né? E aí, enfim, o que ficou decidido nessa reforma agora, depois de décadas de propostas que tramitaram lá no Congresso, foi que, de fato, a gente tinha uma dicotomia aí entre impostos estaduais e impostos municipais, sendo os principais dele o ICMS do estado e o ISS do município. E esses dois impostos agora, de fato, eles vão ser unificados. Isso foi teve uma resistência muito grande, sem dúvida nenhuma, por parte dos estados, né, por parte dos municípios, que viram ali um pouco da sua autonomia na instituição de tributo ser perdida. Mas eu acho que para o contribuinte, né, para o efetivo pagador do imposto, para fim de quem vai fazer as obrigações acessórias e cumprir, tende a facilitar, tende a desburocratizar um pouco aí o sistema tributário brasileiro. A pergunta imediata é, quem não tem mercadorias, tem só serviços, vai ter alguma alteração, é essa a regra? É o ICMS que vai englobar tudo. O IBS, né, aliás. Agora o IBS. Então, antes havia isso. Se você só comercializasse mercadorias, você se submetia ao ICMS, não pagava o ISS. Por outro lado, se você só prestasse serviços, você pagava o ISS, mas não pagava o ICMS. E agora não vai existir mais essa dicotomia. Então, se você presta um serviço, você vai pagar um IBS, que está ali dentro tanto o ICMS quanto o ISS, ou se você vender mercadorias, da mesma forma, você vai pagar o IBS, que está ali embutido tanto o ICMS quanto o ISS. A carga tributária, pelo que a gente ainda não tem uma definição da alíquota, da nova alíquota. Hoje, como via de regra, o ISS tem uma alíquota de 5%, a alíquota do ICMS ela varia mais, em média, 18%, 20%. Então, a carga tributária do IBS, sem dúvida nenhuma, vai ser a junção dos dois. Então, o que se estima aí é que a gente tem uma alíquota padrão, uma alíquota referência de em torno de 26%, 27% da IBS. Quem mais deve botar as barbas de molho nesse momento? O cidadão, né, o contribuinte pessoa física e pessoa jurídica, ou o jurisdicionado, digo, prefeitos, gestores de uma forma geral, do poder público? Na minha opinião, eu acho que vai haver uma inflação decorrente dessa reforma tributária, não tem dúvida nenhuma. Como eu estava falando, hoje um prestador de serviço, ele paga 5% de ISS. Pronto. Com a reforma, ele vai ter que pagar em torno de 26%, 27%. É claro que ele vai ter direito a alguns créditos que ele não tem hoje, então essa alíquota é uma alíquota nominal, não é alíquota efetiva, mas a carga tributária, de uma maneira geral, para os prestadores de serviços vai aumentar. Isso vai, sem dúvida nenhuma, gerar uma inflação aí no curto prazo. A gente sabe que hoje grande parte do PIB do país está vinculado à prestação de serviço. Então, com o aumento da carga tributária dos prestadores de serviço, vai haver um aumento de inflação. Então,
Para o consumidor final, não tenho dúvida que o consumidor final, principalmente aqueles que consomem serviços, talvez vão sentir um pouco no bolso aí a diferença da carga tributária. Para os municípios e estados, assim, a princípio é que não haja uma redução da arrecadação. Essa alíquota de referência que foi estimada, ela é uma alíquota de referência baseada no que vinha sendo arrecadado nos últimos anos, justamente para que não houvesse uma queda de arrecadação para os estados e municípios. Então, a princípio, eu acho que pode ser que facilite aí a desburocratize para empresas, que o consumidor um pouco sinta um pouco no preço final o peso da carga tributária. Por outro lado, não tenho dúvida que vai haver também mais transparência. A reforma tributária ela trouxe alguns mecanismos que vão dar mais transparência aos tributos aqui no Brasil. Não está se criando com essa reforma uma nova matriz de controle não, doutor Matheus? Porque nós temos uma coisa curiosa, uma realidade de Sergipe. Acho que nós temos ou mesmo uma pequena diferença de pessoas que estão no Bolsa Família, em algum benefício, né, de pessoas empregadas oficialmente. É um número assim que chama a atenção. E nós temos uma outra realidade que é a informalidade. Há nessa reforma tributária o foco de combater a informalidade? Eu acho que não nesse primeiro momento agora. Esse foco aí vai ter, sem dúvida nenhuma vai ter, mas o foco da reforma tributária agora foi uma reforma tributária baseada no consumo. Então ela ainda não teve o foco da questão dos gastos previdenciários, gastos fiscais, enfim, folha de salário. Vai chegar lá nesse momento, não tenho dúvida. Mas hoje a reforma tributária, da forma como foi aprovada, ela baseou os conceitos, as alterações aí em relação ao consumo. Então o consumo de serviço, o consumo de mercadorias, uma grande mudança, a meu ver, da reforma tributária que pode reduzir a informalidade agora num primeiro momento é a questão do que foi introduzido agora na PEC, é a questão do split payment. O que é isso? Atualmente, o prestador presta um serviço, emite a nota fiscal, ele faz a apuração do imposto dele e paga aquele imposto no mês seguinte em relação ao momento da prestação do serviço. Hoje, com a introdução, a partir da implementação da reforma tributária, com o split payment, a ideia é que a partir do momento que o tomador do serviço pague aquela nota fiscal, que a instituição financeira que receba aquele valor, ela já destaque ali o valor que vai de fato para o prestador de serviço e o valor que vai para o governo a título de tributos. Ela não faz a retenção. Ela não faz a retenção, mas a instituição financeira ela fica responsável por, digamos, se eu fosse receber R$5.000 pelo meu serviço e eu tivesse que pagar R$500 de imposto ali, a instituição financeira já vai me pagar R$4.500 e vai destinar R$500 ao Estado, ao município. Já faz a retenção, então, né? ela faz não é uma retenção como a gente conhece hoje, mas é uma espécie de retenção. Isso tende a diminuir bastante a sonegação. Isso, sem dúvida nenhuma, se for implementada da forma correta, se for concretizada, vai reduzir sobremaneira aí a sonegação fiscal. O senhor deve ter acompanhado uma polêmica que surgiu no Brasil inteiro com relação à história da taxação do PIX, né? Taxa, não taxa, taxa, não taxa, o governo diz não vai taxar. Mas e a gente tem acompanhado agora, um desenvolvimento grande da expertise de controle de movimentação financeira. Está se controlando tudo. Quem aluga um apartamento Airbnb está informando a Receita. Se você tem uma movimentação financeira de um dinheiro que deu a seu filho, isso a Receita já está monitorando. Se você ganhou um prêmio dessas bets aí, né, vai ter que pagar imposto de renda. Isso é uma nova realidade para o cidadão. Perfeito. E é uma realidade decorrente da tecnologia. É uma realidade decorrente da tecnologia e da base de dados que a Receita Federal tem hoje e do cruzamento de dados que ela consegue fazer. Há uns 10, 15, 20 anos atrás, a fiscalização, quando efetuada pela Cefaz ou pela Receita Federal, era uma fiscalização física, né, presencial. O auditor ele ia lá na empresa e fiscalizava a situação fiscal daquela empresa. Hoje em dia, dificilmente acontece isso. Hoje em dia, o auditor, lá dentro da Cefaz ou na Receita Federal, ou até mesmo no município, ele faz a fiscalização com base em um cruzamento de dados. Então, eu informo uma nota fiscal que eu emiti para um cliente meu, que por sua vez tem um cruzamento de dados com um hospital, que tem uma nota fiscal de um outro serviço. Então,
A Receita Federal, por outro lado, cruzando dados com a Cefaz, como você falou aí, a questão da doação para os filhos. A doação para os filhos era uma situação que antigamente ficava apenas no âmbito da Receita Federal, quando a pessoa informava isso no imposto de renda, na declaração de imposto de renda. E a partir de um momento que houve um convênio da Cefaz com a Receita Federal passou a disponibilizar para a Cefaz essas informações. E aí a Cefaz passou a cobrar o imposto sobre essas doações. Uma informação que a Cefaz não tinha, mas que passou a ter em função do cruzamento de dados e das tecnologias que são implementadas aí pelos órgãos fiscalizadores. Aliás, a Cefaz está agora, inclusive, essa semana, esses dias, notificando centenas de empresários contribuintes do ICMS por discordância nos dados apresentados. Ou seja, você fez uma declaração de imposto a pagar em cima de uma determinada venda, no quantitativo de vendas, mas ela está batendo, que nunca fez, está conferindo agora com a movimentação financeira da empresa. Não é só comprei 10, pago o percentual em cima de 10. Não, comprei 10, vendi 10, mas movimentei o valor acima de 10. Então isso vai ter que ser bem esclarecido junto aos órgãos de fiscalização. Não há mais espaço para improvisação. E aí a gente fala do gestor, né, do nosso jurisdicionado, fala do pequeno empresário, do microempresário, do grande empresário. Não dá mais para improvisar. Tem que ficar esperto com a implementação da nova reforma tributária e cumprir as regras. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse exemplo que você deu foi excelente, porque antes a Cefaz ela fazia uma fiscalização baseada em estoque, né? Então eu comprei 10 produtos, vendi 10 produtos, vendi 20 produtos. Qual foi a movimentação do meu estoque ali naquele mês e ver se o contribuinte emitiu as notas fiscais daquele mês. Atualmente o que a gente vê, por exemplo, é um convênio firmado entre a Cefaz e as administradoras de cartão de crédito e débito, né, por meio da qual as administradoras enviam à Cefaz as informações de quanto aquele contribuinte vendeu em cartão de crédito, de quanto aquele contribuinte vendeu por meio de cartão de débito. E aí a Cefaz puxa via Pix. Enfim, o que movimentou naquela conta. E aí a Cefaz compara isso com a movimentação do estoque. É claro que há uma série de divergências que às vezes acontecem, naturalmente, porque no cartão de crédito você pode parcelar o valor, então você vai receber aquele valor, embora o estoque tenha saído naquele mês, mas o valor não foi recebido integralmente naquele mês, no caso de vendas a prazo, né? Então, mas é uma realidade que está aí, é uma realidade que está de fato. E isso não se aplica só para as empresas, se aplica também para os municípios, então, e para os estados, para os entes públicos, né? Eu acho que é cada dia mais importante a questão da transparência, né? Então, os municípios terem um portal da transparência, divulgarem o quanto foi arrecadado de IPTU, de ISS, de ITBI, manter uma base de dados atualizada em relação aos contribuintes, né? Porque isso é fundamental também para você cobrar, você tem que ter uma base de dados atualizada, não só da pessoa, mas do valor que vai ser cobrado. Então, é um imbróglio a partir do próximo ano, essas regras de reforma, da nova tributação brasileira passaram efetivamente a ser implementadas. 2032, mas é para chegar no ápice, né? Para o cidadão, agora já importa cidadão, que a gente falou pouco, alguns cuidados especiais. A sua movimentação financeira, com toda essa modernização tecnológica, ela passou a ser maior fiscalizada pela Receita. Então, aquela história, você tem uma renda de 5 mil, mas seu cartão você gira 30 mil, porque empresta a alguém para comprar um outro produto. É um risco. É enorme. Hoje em dia, a gente... mas fulano me paga. Sim, mas o seu cartão movimentou um valor acima da sua renda, né? Perfeitamente. Hoje em dia, a gente não movimenta, é muito difícil a gente movimentar dinheiro em espécie, né? Então, ainda mais com o Pix, facilitou bastante aí a diminuição de taxas e tudo. Então hoje você tem um controle muito eficiente da Receita Federal e da própria Cefaz em relação a valores que ingressam e que saem da conta corrente ou de aplicações financeiras. A questão da tentativa de taxação do Pix foi mais uma medida nesse sentido, mas eles conseguem, sem dúvida nenhuma. Hoje o próprio STF já reconheceu a possibilidade de quebra do sigilo bancário. Então a Receita Federal, caso queira, ela pode muito bem quebrar o sigilo e ver as movimentações ali daquele contribuinte de uma maneira muito fácil. Então, de fato, hoje em dia não tem mais espaço para improvisação, né?
Tem que ser feito realmente as operações de uma forma transparente e que os contribuintes têm que se precaver em relação ao planejamento tributário. Não é não pagar o imposto, mas pagar o menor imposto possível dentro da legislação. E para isso a palavra de ordem é planejamento e uma boa gestão. Claro, tudo isso com excelente assistência contábil, né, e legal também, né, que é fundamental em tributária. Muito obrigado, doutor Matheus, pela sua vinda a esse espaço importantíssimo que é o nosso Diálogo Cidadão. Obrigado, à disposição. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.